E aí, Paulinho, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Caso tenha alguém aqui que não te conheça. Me apresento sim. Bem, para quem não me conhece, eu sou Paula Roberta, colega de profissão de Iana. Sou psicóloga também, atuo na área clínica, na área escolar. E assim como ela, também trabalho com desenvolvimento humano. Trabalhamos na equipe do DL, né, Iana? Exatamente. E Nessa super missão feliz. Pois é, super feliz de estar aqui para compartilhar dessas semanas maravilhosas que você está aí proporcionando. Estou muito feliz de estar aqui que para a gente bom. bater um papo legal. Exatamente. Você conseguiu acompanhar a semana, Paula? O que você achou Show de das bola. perguntas? Show de bola. E o quanto é importante esse autocuidado, né, Ana? Uhum. A semana passada você falou sobre autoconhecimento, né? Sim. E aí juntou tudo, né? Que a gente só tem esse autocuidado quando a gente se conhece mesmo, quando a gente se Uhum. dedica a isso. Então, tudo muito ligadinho e muito bacana. As outras lives que aconteceram também. Algumas, a Dinati mesmo, eu não consegui acompanhar no dia, mas assisti depois. Muito show, muito bom mesmo. Ai, Tá de que bom. parabéns. Que bom que você gostou. Recebi vários feedbacks positivos. Agora não quero mais parar, tô meio metida agora. Vamos embora. E aí, antes da gente começar a entrar nesse tema, gente, eu queria que a gente pensasse aqui de 0 a 10, certo? Não precisa você escrever, vocês podem pensar aí. Como está a sua coragem de ser você? De 0 a 10, fala sincero, tá? Fala para você mesmo. De 0 a 10, sendo 10, né, a maior nota, claro. Como está a sua coragem de ser você mesmo? E aí eu puxo para ti, Paulinha, agora. É Vamos contigo. embora. Quando Iana me chamou para a gente conversar, né? Conversar sobre esse Uhum. tema, havia sido de uma postagem, né? Que tá lá no meu Instagram. E aí o quanto. Oi, Rafa, ele dizendo, tô aqui, tô vendo. O quanto você está disposto para assumir o que sente. E quando eu fiz essa postagem, eu refletia muito do preço que se paga para a gente ser de verdade, para a gente ser aquilo que sente, para a gente expressar. Tudo se paga um preço e não seria diferente com o que a gente sente, né? Com nossas emoções, com nossos sentimentos. Não seria diferente. Então, há um preço a se pagar. E o quanto a gente está disposto a isso? Tendo em vista que a gente está numa sociedade o tempo todo que nos cobra, né, Iana? Que impõe, que de certa forma faz com que a gente deixe um pouquinho de lado aquilo que a Uhum. gente sente, Uhum. entende? É verdade. Quantas vezes a gente para as pessoas, e aí, tá tudo bem? Tô ótima. Mentira, tá mal, tá desmoronando, e você diz que tá tudo bem. E o Uhum. quanto É você verdade. perde, e o quanto você perde com isso, né? E eu acredito que. Me falem aí vocês que estão aí na live se vocês já fizeram isso que a Paula falou, porque eu também já fiz. Né? Às vezes a gente está nesse automático, correndo para cá, correndo para lá, e aí alguém pergunta e você, eu tô ótimo, eu tô bem. E você não tá bem. Você não Exatamente. tá nada bem. Tem situações que, é claro, você não quer conversar, às vezes a Sim, pessoa não tem uma intimidade, um intimidade, contato com claro. um desconhecido. Mas isso que a Paula está trazendo foi num contexto, né, muito provável de uma pessoa que às vezes é íntima, né, Paula? Uma pessoa que é Sim, sim, próxima de claro. você e você simplesmente esconde, né? Você maqueia aquela situação. Como se você estivesse Exatamente. bem, como você tiver, e você tá por dentro, só Deus sabe. E você, como é que você tá? E aí, quando a gente fala em assumir sentimento, assumir aquilo que sente, mas sai também gritando para o mundo, que é exatamente isso. Às vezes você não tem intimidade para conversar com aquela pessoa, dizer que não está bem, dizer o porquê. Uhum. Mas todas as vezes que a gente reproduz isso, que está bem sem estar, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso, a gente está mentindo para a gente mesmo, né? E o quanto a gente vai perdendo disso? Se a gente expõe um falso sentimento, a gente está vivendo uma falsa vida.
Eu vejo dessa forma, né? A Sim, gente tá vivendo de uma forma que não é congruente. Eu tô sentindo uma coisa e eu tô dizendo outra, e tô expressando outra. Vê a bagunça, né? Vê o é tamanho muito da bagunça. confuso, né? Muito confuso. Exatamente. E dá muito trabalho de ser isso tudo, dessa bagunça toda, Dá né? muito trabalho. Exatamente. E Gasta quantas muita pessoas. energia. Isso, e quantas pessoas estão habituadas, né? Muitas vezes, na verdade, a gente foi ensinada a isso, né, Ana? Desde criança. Não pode chorar, Engole o né? choro. Engole o choro, né? E quantos choros a gente engole, Eu né? E percebo, quantas travas. eu percebo também, viu, Paula? Como a Paula falou, nós muitas vezes reprogramamos, né, algo que foi ali da infância. E aí eu percebo que isso de, engole o choro, ou então, Paulinha, a gente ouve muito, quando a gente é pequena, a gente ouve muito, isso é muita besteira. Você vai ficar chorando por isso? Isso, isso. Isso não E é é como se nada. a gente vive como se não desse valor a sentimento, né, Ana? Às vezes até ficar acanhado, quer desabafar com alguém e acha que é pouco o que está sentindo. Vão achar que é besteira, que é bobagem, porque a gente ouviu muito isso. E todo sentimento, toda emoção, ela é importante, ela vem para nos ensinar algo, né? Uhum. Ela vem para algo e por algo. Então a gente precisa também acolher isso que a gente sente, né? E só quando a gente acolhe também há a possibilidade da gente ser acolhido pelo outro, É né? verdade. Às Porque vezes você quer colo, mas você não permite que as outras pessoas cheguem. Você uhum. acaba se martirizando e aí engolindo esses choros, não dando o valor real ao que sente. Até a Andresa fez um comentário aí que, de fato, o corpo responde. E aí a gente acaba somatizando. E isso vai desenvolver várias doenças físicas, porque está na ordem mental e a gente não deu atenção, né? É verdade. Então, o corpo vai chamar a atenção em algum momento. E como a gente tem visto, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses, o nosso corpo respondendo. O Sim, nosso corpo falando, aparecendo sintomas no nosso corpo, seja na nossa pele, seja no nosso cabelo, seja, enfim, nosso corpo ele fala o tempo todo. Então, se a gente não exatamente. está bem, a gente somatiza para o corpo. A gente cria doenças, mas que muitas vezes são doenças mais aqui, né, Isso. e da nossa mente. Primeiro ela vai processar aqui, para depois É, ir para algum lugar, né? Isso que a gente falou aqui da questão da infância, eu acho muito importante, porque a nossa autoestima, ela é formada desde a infância. Sim. Desde a infância, a gente forma a nossa autoestima e os pais, de fato, as pessoas que têm mais poder pessoal sobre a gente, são as pessoas que são mais responsáveis por isso, Sim. de formar a nossa autoestima. Então, quando os pais veem a criança chorando e realmente fala isso é besteira, não valida aquele sentimento, acaba que quando cresce, se torna um adulto exatamente como a gente está falando aqui, que não consegue expressar o que sente, que esconde as emoções. E muitas vezes não fala, né, Paula? Não é nem porque não quer, é porque ele acha que é besteira. Eu já escutei Sim. pessoas falando, eu tenho pessoas que eu atendo que às vezes me mandam uma mensagem falando alguma coisa e às vezes dizem, desculpa, eu sei que isso é besteira, não queria incomodar com besteira. Gente, não é besteira. Se Tudo é tá te importante. incomodando, se tá te incomodando, se você não tá bem, não é besteira. E as pessoas falam isso o tempo todo. Eu ouço isso o tempo todo. Deixa de besteira, você tá chorando por isso. Até a gente na fase Sim. adulta. Sim. Às vezes uma amiga vem conversar, vem desabafar, terminou um relacionamento, brigou com os pais, decepcionou com a amiga, enfim. E às vezes a gente não tem tanta paciência e pode responder dessa forma. Fulano, deixa de besteira. Tu não era mulher pra ele, não. Tá bom de virar a página. Vira a página. Então, assim, a gente não sabe a dor que tá dentro daquela pessoa. Exatamente. Exatamente. E Assim. aí, se ela está sentindo, é porque faz sentido para ela, né? Uhum. Se a pessoa está sentindo, é porque faz sentido. Então, é dica, não menospreze o sentimento de ninguém, pelo amor de Deus. Porque É se está verdade. sentindo, faz sentido, né? A gente pode fazer a pessoa talvez refletir sobre isso. Isso, isso. Mas você acha que você precisa realmente? O que aconteceu? Me fala aqui um pouquinho. Você acha realmente que você. Enfim, escutar a pessoa, porque às vezes a única coisa que a pessoa quer é desabafar.
é colocar pra fora. Às vezes é só chorar, Paula. Não sei se já aconteceu contigo. De Sim, alguém sim, chegar pra sim. ti, eu não quero nem Só falar. queria espaço para chorar. E aí, por quê? Porque em casa não tem esse espaço, porque não tem um círculo de amizade que não tem esse espaço, que não Uhum. acolhe, ou que muitas vezes você nem se acolhe, né? Muitas vezes É. você nem se permite a isso. Uhum. Infelizmente, é uma realidade. E aí, quando a gente fala também na disposição de assumir o que a gente sente, a gente está falando de fidelidade com a gente mesmo, né, Ana? Eu falo Uhum. muito nesse sentido também, em ser fiel, em ser congruente. E a gente tem ganhos belíssimos quando a gente assume o que a gente sente, né? Eu costumo dizer que precisa ser muito corajoso para assumir tudo aquilo que a gente sente Muito. diante da forma que a gente é cobrado, né? Mas Eu, isso também é processo. Pode eu falar? até, eu até procurei, por curiosidade, né? Porque todo mundo sabe o que significa a palavra coragem. Mas eu resolvi procurar no dicionário, que era a palavra coragem. E eu perguntei aqui no início, tá, gente? Para quem tá chegando, eu fiz uma pergunta para vocês refletirem. De 0 a 10, como está a sua coragem em ser você mesmo, tá? E aí no dicionário, eu até anotei aqui, diz assim, a coragem é a capacidade de agir apesar do medo, né? Ou seja, não é a ausência do medo, é você agir apesar do medo, né? Então, às vezes a gente não tem coragem, a gente tem medo de ser quem a gente é, mas a gente precisa agir. Exatamente. É Tem verdade, homens e Cris. mulheres. A Cris disse que tem que ter muito cuidado com quem conversa. Muita gente não tem empatia e termina dizendo, fulana está numa situação pior. É verdade. Comparando, né? E às vezes outros comparam, mas às vezes nós mesmos nos comparamos com Uhum. vidas postadas, com a vida do vizinho. E O tempo todo. então é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Também muito cuidado com quem e onde a gente busca ajuda, né, Ana? Você É, vai pedir um conselho para uma amiga de relacionamento que ela tem um relacionamento horrível. Você vai buscar o quê? é verdade. Aonde, né? Então, assim, é preciso a gente ter coragem de assumir aquilo que a gente sente e tá deixando de receber tantas opiniões, tantas verdades dos outros. A gente muitas vezes deixa o nosso território vazio, ausente, para receber tudo do território do outro. Uhum. E a gente precisa ter um cuidado, né? Isso diz de autocuidado. Quando a gente assume o que sente, é garantia de manutenção da autoestima. É Você está verdade. sendo de verdade com você está sendo corajoso, ainda que muitos sentimentos são doídos, né, para a Uhum. gente assumir, ainda que muitos doam bastante, mas a gente tem garantia de manutenção aí de autoestima. Com certeza. E isso que a Cris falou, tá me fazendo aqui refletir, que eu vou lendo o que vocês estão colocando e vou pensando aqui, né? Tá. E que é muita verdade. Às vezes a gente entra numa concorrência de quem tá pior, né? Você vai É olhar, bem por aí. mas fulana, tu tá assim. Olha, fulana passou por isso, é muito pior do que tu. E nem por isso ela tá assim. E aí, mais uma vez, você fica comparando os sentimentos. E não dá, Exatamente. gente. Eu posso passar por uma mesma situação da Paula. Uma mesma. A gente pode ter uma perda, por exemplo, de uma pessoa muito querida. Eu posso agir de uma forma e a Paula pode agir de outra forma. Porque nós somos Exatamente. seres diferentes. A Paula tem uma história de vida diferente, a Paula tem uma criação diferente da minha. Então, não tem como a gente comparar. É por isso Não dá. que não dá. É importante quando alguém chegar pra gente, pra desabafar, pra conversar, que a gente saiba acolher. Acolha, né? E que a gente saiba também pedir. Como a Paula bem falou, que a gente saiba pedir colo também. É preciso, quando a gente precisa reconhecer, né, Ana? Na verdade, reconhecer. E assumir que a gente precisa também, né? E assumir que a gente não precisa, como você muitas vezes fala, não precisa ser super homens, super mulheres o tempo todo. A gente tem direito também de se entristecer, a gente tem direito também de chorar, a gente tem direito de colo também, né? E A gente não sempre, precisa ser forte o tempo todo. e sempre quando eu percebo que eu tô nesse nível aí de querer ser muito forte, de querer ser a super mulher, de querer dar conta de tudo, e eu percebo que o meu corpo não tá respondendo da mesma forma, eu falo exatamente isso.
Eu falo para você, né? Para você, o que eu lhe falei uma vez também, Sim, eu sim. uso para mim. Calma aí, Ana. Tá na hora de você pedir ajuda. Você não precisa, né? Exatamente. A gente precisa desacelerar, né? Por mais que a vida cobre muito da gente, por mais que os outros, mas a gente precisa dar uma desacelerada também, precisa se cuidar dessa forma. E outra, a gente só chega nessa no processo, quando tem um processo de autoconhecimento, né? É, Quando a gente está nessa de terapia, de buscar de desenvolvimento, quando a gente é águia. é verdade, é Né? verdade. A Andresa até falou isso, da questão de você encarar isso, né, na terapia também. Isso aqui ajuda muito. Exatamente, exatamente. E aí, pensando mais sobre essa disposição, né, de assumir o que sente, até fiz uma anotação aqui que diz assim, que não assumir o que a gente sente leva a um processo de perda, Uhum. em um processo de perda de nós mesmos. Em que sentido? Quantas e quantas vezes muitas pessoas perguntam como é que você está, o que é que você está sentindo, e você não sabe dizer o que é que está sentindo, É né? verdade. Então, nem você se conhece, nem você sabe dizer o que está sentindo, não sabe identificar de onde veio, o porquê daquela emoção, não sabe. A emoção a gente não controla, né? Mas não tem um controle sobre o comportamento que vem daquela emoção, Você né? sabe que não tá. Você às vezes até sabe que algo não está bem. Mas você Isso, não sabe isso que você falou. Você não sabe o que é que te deixou assim. isso. Às vezes tem pessoas que chegam e dizem, nossa, Ana, eu tô tão ansiosa, tô me sentindo tão ansiosa. E aí eu digo assim, tá, mas o que tá te deixando ansiosa? Porque, gente, nada acontece do nada. Não caiu aqui do céu a ansiedade em mim, eu tô ansiosa. Não. Tem algo que tá te deixando inseguro, algo que tá te deixando com medo, entendeu? Então, assim, tá, mas o que tá te causando isso? Aí a pessoa para assim pra pensar. Eu não sei, eu não pensei sobre isso. E às É vezes não é uma exatamente isso. ansiedade. Às vezes é um medo, às vezes é uma impaciência, às vezes é um estresse. Às vezes é algo bem passageiro que nem sabe, né? Uhum, Nem sabe identificar, é verdade. infelizmente. Mas aí isso a gente vai descobrindo no processo de autoconhecimento, né? Então, quando a Isso, gente não assume o que a gente sente, a gente se perde. E a gente se perde da gente mesmo. Né? verdade. E é verdade, Paulo. Isso que a Anne colocou aí também, não sei se aconteceu já com vocês, que às vezes vem essa emoção que a gente sente, às vezes vem do outro, né, Paula? A Sim, gente absorve das pessoas. Por isso que nós, psicólogos, né, sempre é bom, quando a gente trabalha no atendimento, fazendo atendimento com pessoas, que a gente se busque se cuidar de alguma forma. Seja fazendo terapia, seja evoluindo em cursos, em formações de autoconhecimento, porque senão a gente absorve, a gente não dá precisa ter essa conta. maturidade. Então, imagina, tem pessoas, não sei, isso acontece já comigo. Uma pessoa chega para conversar com você, ela tira todo o peso que tem ali nas costas dela, joga para você, como se fosse assim: toma, que o filho é teu e sai. E aí você fica com aquele peso, né, Anne? Você Isso fica com aquele acontece peso muito na ali. clínica, né, Iana? É. Muito. E aí vai fazer o quê com aquele peso? Vai sofrer que nem a pessoa tava, a pessoa ficou leve e você ficou ali carregada. Então a gente também precisa saber separar o que é Claro. seu e o que No é que do é do outro. outro. Isso não quer dizer que você ama menos ou ama mais a pessoa, né? Aquela pessoa que veio com aquela carga. Mas você saber, eu vou até falar se blindar, né? Você saber se proteger disso. É muito com a autoconsciência, sabe? De você saber o que é seu, o que é do outro. Você pode, talvez, se for te deixar melhor, respondendo aqui a pergunta da Diane, Anne, né? se for te deixar melhor, você pode ajudar essa pessoa de alguma forma. Se ela trouxe um peso, se ela trouxe um problema, digamos assim, você pode ajudá-la, talvez, na resolução desse problema. Seja com perguntas, seja mostrando para ela, porque quem está, às vezes, muito associado no problema, não consegue encontrar solução. Não é Sim, assim? Quando a gente está com um problema na cabeça, a gente foca tanto no problema que a gente não encontra a solução. Por isso que eu sempre digo, tudo que a gente foca vai expandir na nossa vida, tudo. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E aí você pode mostrar para a pessoa, Anny, os caminhos que ela pode seguir, as estratégias, mas sem absolver. É claro que, se dependendo do caso, você também vai ficar um pouco triste.
Quando alguém vem contar algo pra mim, eu fico triste, dependendo do que seja. Eu me coloco no lugar da pessoa. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia. Quem me conhece sabe disso. Então, assim, aí eu tenho que ter mais ferramentas ainda para saber lidar com isso. Você não pode... porque senão você nem consegue ajudar a pessoa. Já pensou? Se eu fosse atender uma pessoa que chegasse ali na minha frente, começasse a chorar. Se eu fosse começar a chorar também, gente. Como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Então, assim, é saber separar. Aquilo é seu e aquilo é meu. Eu vou te ajudar como eu posso. Mas aí é você que tem que fazer. É você que tem que traçar o seu caminho para você poder se ajudar. Porque é muito difícil a gente ajudar quem não quer ser ajudado. É ou não é? É aquela historinha de fazer o que está nas nossas mãos, né, Ana? Não esteve nas nossas mãos resolver, não é nosso. O que não é nosso, a gente não tem como resolver. Então, muitas vezes a gente escolhe absorver as coisas dos outros, sendo que conscientemente a gente sabe que não é nosso, que não está nas nossas mãos. Então, é algo que a gente pode ajudar de uma outra forma, sem sugar toda essa energia. Não é verdade? É verdade. E a gente fica mal, né? Quando a gente suga e quando a gente é sugado também. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem sim que se proteger. Imagina, se você tem uma empresa, você é um empresário, você lida com diversos perfis ali. Gente, cada dia um colaborador seu vai chegar com um problema. É ou não é? Sim, claro. Sim. Se todo dia um chegar na sua sala para contar o problema dele e você sofrer que nem ele, você como é que você vai trabalhar? Então você precisa... E é onde a gente está focando, né, Ana? Como você falou, se você focar no problema, ele tende a aumentar. Se você foca na solução, ela tende a aumentar também. Né? Então, são escolhas também, que escolhas estão nas nossas mãos. Né? As escolhas, e aí a gente suporta ou não as consequências dessas escolhas, né? Tudo que a gente escolhe, logo, logo a gente tem a colheita dela. É verdade. E aí tem muitas coisas que não é nosso, que não é problema nosso, e a gente vai absorvendo, vai absorvendo. Então é escolha. Tem coisas que você escolhe ou não. Né? Verdade. E para tudo isso, né, a gente precisa de fato ter coragem. Né? A gente precisa ter coragem para agir apesar do medo. Eu tô com medo e tal, mas eu preciso ter coragem de ser eu, de assumir quem eu sou, de ter coragem de falar, gente, isso aqui não me pertence. Isso é do meu esposo, esse problema é dele. Eu sinto muito, eu vou ajudá-lo. A gente tá junto nessa. Mas não é seu. Exato, entendeu? E porque senão eu vou ficar duas pessoas doentes. Imagina, como que você vai ajudar? Ontem mesmo eu dei esse exemplo na live que eu fiz aqui. Quando a gente está dentro de um avião, toda a vida, quem viaja de avião, são as mesmas normas lá de segurança, não é verdade? E aí eles falam que caso aconteça alguma coisa, as máscaras irão cair. E o que eles falam que é para fazer primeiro? Primeiro a sua. Nada nessa vida é por acaso. Por que, gente? Que ele tem que colocar nele? Por que ele não coloca logo na pessoa que está do lado? Na criança, para salvar a criança? Né? Então, a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. E a gente vê o contrário. Né? A gente vê as pessoas que estão ruins, que estão com a vida totalmente de insucessos. Eu vejo muitos, vou aqui dar um exemplo tem vários coaches por aí, né, que prezam o sucesso, que ensinam pessoas a ter sucesso e que têm uma vida totalmente bagunçada. Incongruente, né? Totalmente incongruente, mas isso acontece o tempo todo. Então, para você poder ajudar pessoas, você primeiro precisa ter a coragem de estar bem, de ser você, de cuidar de você, o que é meu, o que não é, qual é o preço, né, que você quer pagar, você paga para ser você. Na verdade, eu nem entendo, né, Ana? Como você cuidar do outro se você não cuida de si? Como você disse que faz tanto pelo outro, se você não faz nem a metade por você mesmo. Né? Você falando isso, eu lembrei que há alguns dias eu conversando com uma pessoa, indicava um profissional na cidade vizinha. Mas tem que viajar não sei quantos quilômetros toda semana. Se tua mãe precisasse ir toda semana, tu iria levá-la? Com o maior prazer do mundo. Eu digo, que amor é esse?
né? Que Olha, você nem se ama a ponto de você se deslocar e cuidar de você. Aí se for um outro que precisa, você vai, em algum momento vai falhar. Em algum momento vai dar uma exaustão. Porque é coisa que você nem fazia por você, né? Em algum momento você vai esgotar. Porque aquilo não é verdadeiro, né? é E aí verdade. me chamou muita atenção. E na hora eu rebatei, disse, como é isso? Se você não faz por você, ainda que seja sua mãe, mas é você. Tá onde? Né? E Às aí vezes, é às vezes a gente exatamente faz, isso, sobre assumir que amor é esse, né? é, às vezes a gente faz pelo outro que a gente não faria por nós mesmos. Isso. E aí é o que muitas vezes que lá na frente, que aí não tem uma continuidade. É onde lá na frente cai, existe uma exaustão, um esgotamento. Daqui a pouco você começa a reclamar do que está fazendo. Porque é o que você não faz nem por você. Então, em algum momento, você vai cansar de fazer pelo outro. Uhum, Pode demorar, mas chega esse momento. é verdade. Uma hora vai, chega, né? Exatamente. E a gente vê isso em várias situações, né? Às vezes Sim. você vai comprar um presente para uma pessoa. Olha que exemplo simples esse que eu vou falar. E aí você vai comprar uma roupa para você. Aí você vai no shopping, escolhe uma roupa, aí você, ai, não, é muito cara essa roupa. Não, muito caro, não vale a pena não. Mas aí se fosse aniversário de alguém que você ama, você compraria essa roupa porque você achou a cara da pessoa. Isso Você acontece muito, Talvez né? você iria achar o valor ainda alto, mas você iria comprar, porque você queria agradar a pessoa, você quer agradar a pessoa. E por que não você? Exatamente. E aí, como é importante, né, Ian, nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado, de se amar, né? Uhum, Parece que a gente valora mais o que vem do outro, né? A gente está muito apregado nisso, né? De valorizar o que vem do outro, o que é do território do outro, as verdades do outro. Para que eu caiba nesse lugar, parece que eu preciso me adequar, né? Ainda que precise se adequar em algumas questões, mas que a gente assuma de verdade o que a gente sente, se é um lugar que faz sentido para a gente, né? uhum. Que a gente possa dar muita importância. E aí a gente tem muitos ganhos quando a gente assume o que a gente sente, né? A gente ganha liberdade, a gente conquista o mundo, a gente constrói o nosso mundo de verdade, de acordo com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente valoriza, com aquilo que a gente imagina ser bacana, né? Uhum. Existem muitos e muitos ganhos a partir disso. E às vezes a gente fica passeando no território alheio e não vai cuidar do nosso território. Né? É Isso verdade. acontece muito, isso é muito cotidiano, isso é muito rotineiro da gente ver, principalmente quando a gente está na clínica. Acredito que para você chega muito disso também, Sim, né? sim, sim. E são É. coisas tão simples. E assim, eu falo simples no sentido de não tô dando pouco valor, mas são coisas que a gente vai se habituando. Quando a gente se habitua a cuidar da gente, quando a gente se habitua a olhar pra gente, isso se torna coisa simples. Porque a gente não foi ensinada a isso desde criança. A gente não foi, né? Inteligência emocional a gente vem desenvolver agora depois de adulto, porque lá na infância, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Não se aprende. É. Infelizmente. Desde Infelizmente. pequena, né? Muitas vezes a gente, criança, né, na fase da infância, a gente já era ali educados a cuidar mais do outro. Você queria Sim, brincar com um sim. brinquedo, se outra criança quisesse o brinquedo, a sua mãe e Tinha seu que. pai não davam, você dá, porque senão você era uma criança egoísta. Deixa de ser egoísta, dá o seu brinquedo para sua prima brincar, ué. Né? Às Então, vezes assim, ela tem a cabeça da boneca arrancada, né? olha aí, já ouvi isso em algum lugar. Já ouvi isso em algum lugar. Então, assim, desde pequena a gente é educada a isso, a agradar o outro. Seu tio quer lhe pegar no colo, sua tia quer lhe dar um beijo, você tem que aceitar. Às Isso vezes você mudou não gosta, né? muito, Não claro. gosta, não quer, quer estar brincando com seus primos e chega e você tem que cumprimentar todo mundo É, e, e e fazer o muitas que todo mundo quer, né? Porque você é criança e você exatamente. não sabe de nada. E aí você não pode, olha aqui, ó, seu tio vai chorar porque você não vai brincar com ele. Olha aí, né? A Como se gente. você fosse responsável pelo sentimento dos outros, né? E o que eu falei lá no início, a gente muitas vezes deixa um pouquinho de lado nosso sentimento para ser conivente com o que os outros acham que a gente deve sentir. E aí, desde criança, né? Desde criança, é como se a gente tivesse responsabilidade. Se o outro ficar mal, é por minha culpa. Não é culpa dele. É Agora, verdade. se eu fico mal, é por minha culpa, é por minha responsabilidade, né? Uhum. Eu escolho.
E é super normal, né? Ainda alguns dias atrás, numa postagenzinha que eu fiz, que aí quando falava de inteligência emocional, não dizia, não é porque você desenvolve inteligência emocional que você não fica triste, que você não se angustia, que você não chora, né? Sim, Mas você dá conta do recado de uma outra forma. E aí, é para isso, é verdade. preciso se conhecer, né? Para isso, é preciso se dedicar. É exatamente isso. Exatamente. Falaram aqui aquele exemplo lá que eu dei da roupa, né? Você vai no shopping, encontra algo que você acha caro, mas se fosse para uma pessoa, você compraria. E aí falaram aqui, a Anne falou que isso acontece muito. Ela vai no shopping comprar uma roupa para ela e quando ela vê, ela comprou foi para a filha. E que ela já tem consciência disso. Então, Anne, só o fato de você já trouxe para a tua consciência, já ajuda bastante. Aí você Sim. perguntou como você pode melhorar isso. A primeira coisa é, você já sabe, quando você vai no shopping comprar uma blusa para você ir para o aniversário, você já sabe que você tem que ir no shopping comprar uma blusa. Então você não pode sair do shopping sem comprar essa blusa. Se você E é quiser comprar para comprar, você, não para sua filha. exatamente. E procurar algo para você, você já tem a consciência disso. Então, toda vida que você estiver passando ali na loja e vendo as roupas na vitrine, aí lembrar da filha, não, mas peraí, meu foco é a blusa para mim. Gente, nós somos donos dos nossos pensamentos. A gente tem que lembrar disso o tempo todo, Todo. porque a gente esquece. Né? A gente esquece. Então, sempre usa aquela frase: eu e Ana sou dona dos meus pensamentos. Sempre que meus pensamentos querem me boicotar, sempre que meus pensamentos querem ir contra o que eu acredito, enfim, eu falo para mim mesmo, não é por aí. Quando eu estou preocupada com alguma coisa, já notou? Quando a gente está preocupada, a gente só pensa em algo que vai acontecer de ruim. De ruim. Não Né? pensa na Então, coisa boa, né? isso. Então, eu já mudo meu pensamento. Por quê? Porque eu já tenho esse autoconhecimento. Eu já sei que não funciona assim. Eu já sei que nossos pensamentos a gente escolhe quais a gente quer alimentar e quais pensamentos eu vou deixar morrer de fome. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muitos pensamentos que a gente precisa deixar morrer de fome. Morrer de fome, deixa ele, não alimenta isso. A gente fica ali também, às vezes, tem pessoas que ficam ali, né, Paula? Gostando de alimentar aquele sentimento ruim. Gostando do sofrimento que tá sentindo. Daí fica alimentando, alimentando, alimentando o tempo todo. Uhum. A Amanda fez um comentário aqui, Ana, diz assim, a gente fica procurando de quem é a culpa. E esquece que a chave para a mudança está em focar nas soluções e não no outro, e não no Uhum. problema. E é exatamente, né? Às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade do que está acontecendo na nossa vida, né? Uhum. Quer É, terceirizar aquela. E muitas vezes a gente terceiriza até para Deus. É porque Deus quis assim. Não, meu amigo, você escolheu assim, é né? verdade. Muitas vezes, coitado de Deus, até leva. Né? Porque a gente fica querendo jogar, querendo achar que foi para alguém, que foi culpa de alguém. Isso está acontecendo na minha vida. Mas a gente está onde a gente merece estar. Né? Se não Cada tá um tem. legal, a gente precisa fazer uma reflexão, precisa assumir o que a gente está sentindo. Né? Se eu não Uhum. tô achando que tá legal, a gente assume o que tá sentindo, começa a analisar as situações e ver o que é possível fazer de diferente. Se não tá bacana, tem possibilidades de mudança. Né? E Sim, onde é que precisa ajustar? verdade. A Malena também comentou assim, que quando você vai escolher algo, né, é difícil, assim, quando você tem esse pensamento de agora eu vou escolher para mim. Porque parece egoísmo. Sim, Percebe, gente? Pode soar como eu não consigo ter esse pensamento, certo? Mas eu entendo e apoio totalmente, Malena, isso que você falou. Porque as pessoas geralmente que não são acostumadas, porque, gente, imagina, você é 20 anos agindo de uma forma, 30 anos, 40 anos, 50 anos com esse pensamento de sempre se doar para o outro, de sempre comprar as coisas para o outro, de sempre achar que o outro, o teu filho, o seu marido, sua amiga, sua mãe merece mais do que você. Não é um processo que é da noite para o dia, não é milagre. É um processo. É um processo de conscientização. Né? De você olhar para dentro, de você parar, de você se reencontrar, reconectar com a sua essência. Por que eu não mereço isso? Por que eu não mereço comprar essa blusa para mim? Isso não é egoísmo. Não é egoísmo porque você dá o seu melhor para o outro. Como que você vai ser egoísta? Uma vez você está pensando ali em você, que você foi no shopping para comprar uma roupa para você,
Então, assim, é você Quantas vezes você ressignificar. não foi egoísta com você mesmo, né? Exatamente. Quantas vezes você não está sendo egoísta com o outro e está sendo com você? É a mesma coisa que até foi uma das suas perguntas, Iana, nas enquetes, se você tem dificuldade de dizer não, né? Uhum. Quantas Foi vezes a a de gente hoje, dá não? falar hoje sobre, É hoje que você vai falar? E Eu aí, fiz a enquete e vou falar. quantas vezes a gente dá não para os outros, não tem coragem de dar não para os outros, mas se nega o tempo inteiro, o tempo inteiro. E Uhum. quanto isso vai desgastando a gente, o quanto vai fazendo a gente desacreditar em muita coisa que a gente quer, muita coisa que a gente deseja, né? É E aí verdade. vai se colocando num lugar de inferioridade, que eu nunca e os outros sempre, né? Eu nunca e Uhum. os outros sempre. Então a gente acaba alimentando esses nãos na nossa vida. É verdade. A gente alimenta mesmo. A gente não pode dizer não para o outro porque ele vai ficar chateado, ele vai se incomodar, mas a gente pode falar não para si mesmo, né? E aí? Isso, É muito isso. doido isso mesmo, Anne. É Ó, muito até a doido. Anne falou aqui que se sente culpada quando recebe algo muito valioso das filhas. E aí, acha que não merece, né? Então a gente precisa observar o que é que a gente está alimentando na nossa vida, no nosso dia a dia, na verdade, né? O que é que a gente está dando mais importância e a importância que a gente se dá. A gente não sabe muitas vezes nem sequer receber um elogio, porque a gente nem se elogia, a gente não se reconhece, né? Quantas vezes, né? Vou falar aqui para a mulherada, mas serve também para os homens. Quantas vezes a gente sai com paquera, com namorado, com marido, seja quem for, com a namorada, com a esposa, recebe um elogio. Nossa, você tá linda, você tá lindo. E você descarta isso. E você diz, Joga são pra lá, seus né? olhos. Nada, que nada. Eu peguei a primeira roupa. Não, são seus olhos. Passou o dia procurando a roupa. Eu já ouvi isso em algum Nossa, lugar também. é, passou o dia se arrumando, perdeu tempo, foi no salão, fez escova, fez uns cachos, comprou roupa nova, gastou dinheiro e quando recebe um elogio, você descarta. Então, por que você não merece aquele presente valioso? Se você se dá tanto, você se doa tanto, você. Quando a gente traz, às vezes, a gente precisa agir no racional. E eu noto que a gente, muitas vezes, age muito pela emoção. A gente precisa arranjar esse equilíbrio. Né? A gente precisa arranjar o equilíbrio. Nem tanto um, nem tanto o Nem outro. Equilíbrio. equilíbrio. Porque quando a gente consegue alcançar esse equilíbrio, a gente busca o autoconhecimento, a gente consegue ter esse autoconhecimento. Perguntaram aqui, acho que foi a Malena, de como a gente pode se reconectar consigo mesmo. E depois a gente responde a da Márcia, que foi perguntando como cuidar, dicas para cuidar de si mesmo, tá, Paula? Tá, Anota aí depois. tá. Então, assim, como se reconectar? Acho que foi isso, não foi, Malena, a tua pergunta? Depois, qualquer coisa, você fala aí no comentário. A forma que você pode se reconectar é exatamente o que eu falei. É parando um pouquinho, desligar ali, né? Porque se tua vida for muito agitada, muito corrida, parar um pouquinho, fechar os olhos e se reconectar consigo mesmo. Existem alguns exercícios que ajudam. Né? Você pode fazer um relaxamento, você pode fazer uma meditação. Tem pessoas que acham que meditar, para meditar eu não consigo, porque eu tenho muito pensamento, eu não consigo esvaziar. Gente, não é assim não, entendeu? Você pode, tem outras formas. Escolhe uma meditação guiada. É claro que o nosso pensamento é difícil a gente conseguir no início se esvaziar de tudo, principalmente se você não tem o hábito de meditar. Mas só de você tomar o primeiro passo, uma vez eu fui indicar para uma amiga minha fazer meditação, que eu notei que seria bom para ela, e ela me respondeu da seguinte forma: não, eu não consigo, eu tenho muitos pensamentos. Ela descartou a possibilidade de algo que eu sabia que ela ia ficar bem. Ou seja, ela nem sequer experimentou. Você Né? Então, já joga pra lá, né? Foi sugerido e você já descarta. Nem vai lá fazer pra ver como seria. exatamente. Então, assim, experimenta. Uma forma de você se reconectar, olha, quantas meditações eu já fiz nessa quarentena, que quando terminou eu tava aqui, ó, as lágrimas. Nem eu sabia por que eu tava. Porque eu tava bem, né? Mas é porque é uma coisa profunda, você começa a olhar para dentro, é incrível. Então, assim, existem formas de se reconectar, você pode fazer terapia também que vai te ajudar. Existem alguns processos que te ajudam. Eu não sei, Malena, se você já fez o treinamento DL.
Se não fez, procura. Né? A gente tem aí em todo o Brasil, tem também na Europa. Também é um final de semana de muito autoconhecimento, imersivo. Gente, quem já fez o DL, dá aí os feedbacks pro pessoal, porque tem pessoas que não fizeram. Sim. Porque realmente é um mergulho de autoconhecimento. E vai te ajudar a voltar ali para quem você é. E é um caminho sem volta, né, Ana? Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, é de verdade um caminho sem volta, né? Porque a gente sempre tem mais a descobrir, a gente sempre quer mais. E é muito gostoso se conhecer, é muito bom. E assim, quando a gente não assume aquilo que a gente sente, quando a gente não está conectado com esse ser de verdade, né? A gente corre um risco de lá na frente descobrir que é o ser humano que poderia ter sido, né? Não foi o ser humano que poderia ter sido. Quando a gente não está conectado com a gente mesmo. Então, diga aí lá na frente, poxa, eu poderia ter sido assim, quanto tempo, eu não diria quanto tempo eu perdi, né? Mas como eu poderia ter descoberto tantas coisas tão antes? E aí eu não me dei a oportunidade. Muitas vezes eu acho que eu não preciso, eu sou autossuficiente, mas na verdade a autoestima está lá embaixo, não tem nenhum nível de autoconhecimento, né? Quantas e quantas pessoas a gente está falando, por exemplo, do DLA, eu não preciso não, né? Quantas e quantas pessoas. Mas quando a gente vai ver resultados, há uma necessidade desse autoconhecimento, a autoestima está lá embaixo, né? Então é preciso a gente ser corajoso, assumir que precisa de ajuda, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa se descobrir. E ter coragem, isso mesmo. E ter coragem para assumir isso, gente, não é fácil, tá? A gente não tá aqui dizendo, é super fácil, é tranquilo. Não. É processo, é processo. É desafiador mesmo. Você vai correr risco mesmo. Vai. Entendeu? Mas é libertador. Olha, o preço de você ser livre, você poder saber dizer um não, sem precisar se justificar, sem precisar ter receio do que vão falar, do que vão pensar. Então, assim, é um preço que você... É como a Paula disse, são decisões. Você decide escolher. A decisão é sua. Você que escolhe isso. Né? E, mais uma vez, eu quero falar também aqui da importância da autoconsciência. A Anne brincou aqui, dizendo que quando alguém diz, você tá linda, ela diz assim, eu escolhi bem um filtro. Olha, eu até achei graça aqui, porque eu imaginei tu respondendo essa Anne. Então, às vezes, gente, olha, mas por que eu peguei esse gancho aí? Porque às vezes a gente responde as coisas brincando. Olha só, a gente nem tem consciência do que a gente está falando. Você viu que quando eu falei, eu até mesmo sorri. Que é engraçado mesmo, porque hoje em dia no Instagram você tem vários filtros. Né? Você acorda plena já. Você coloca assim. Eu acho que deve ter algum para dente, deve ter tudo. De cabelo, de ficar com cabelo diferente. Tem filtro para tudo. Né? E isso é bom, isso é ruim também. Mas assim, aí a gente responde assim, é porque eu escolhi bem o filtro. São seus olhos. Eu escolhi a primeira roupa do guarda-roupa. E a gente fala isso e às vezes a gente não tem consciência do que está falando. Mas são essas pequenas coisas, são essas pequenas respostas que vão te fazendo se afastar de quem você que vão te fazendo... Quando menos espera, você já responde isso de forma muito automática. Às vezes você nem percebe o que recebeu, né, Iana? Nem para contemplar o que recebeu. Exatamente. E o que mais me preocupa nisso é a mensagem que a gente manda, Paula, para o nosso inconsciente. Porque a partir do momento que eu recebo um elogio, nossa, vamos pensar aqui no trabalho. Eu já ouvi muito isso, de você elogiar uma pessoa e a pessoa responder assim, Ana, mas eu sou pago para isso mesmo. Eu não faço, isso aqui é minha obrigação mesmo. Não precisa agradecer, não, eu tô aqui para isso. Assim? E assim, você vai se afastando cada vez mais disso. Então vai chegar um ponto que quem é você? Você não se reconhece. Você não se admite, E aí a gente tá cada vez mais exigente, né? A gente tá cada vez mais crítico consigo mesmo. Isso,
isso muitas vezes você faz, você só está reproduzindo porque você aprendeu isso. Mas a partir do momento que você tem consciência do que você está dizendo, né? Às vezes Uhum. você está no automático, mas quando você começa a ter consciência, começa a mudar teu vocabulário, começa a mudar a forma que você recebe as coisas. Quando você deu esse exemplo aí, eu estou sendo pago para isso. Quantas vezes na nossa infância a gente não escutou, por exemplo, dos nossos pais, quando a gente tirou uma nota boa, não está fazendo mais que a obrigação, É, né? verdade. Quantas vezes? E aí, quando Verdade. chega lá na vida adulta, a gente reproduz. Mas quando tem consciência disso, aí a gente começa a ter um outro olhar, começa a dar um novo sentido. Uhum. É verdade. É isso mesmo. Estão dizendo aqui que amaram o vídeo que eu mandei hoje. Que bom, gente. Que bom. Foi um vídeo aí especial para a mulherada, né? E como é que a gente Lindo. poderia, Paula, dar dicas aqui para o pessoal? A Márcia comentou sobre isso. Para a pessoa talvez se cuidar mais, ou então para a pessoa ter coragem, né, de assumir o que ela sente, assumir quem ela é. O que a gente poderia falar aqui para o pessoal? Ana, primeiro, essa disposição, né? Você querer já começa. Na hora que a gente quer, a gente já começa. Então, traçar objetivos, traçar metas, terapia, autoconhecimento, treinamentos, como por exemplo o DL, né? E aí vai fazendo o que é possível, o que está nas tuas mãos nesse momento também. Começa a reconhecer, muitas vezes até de simples respostas, como por exemplo, um não que você não tinha coragem de dar. Começa a repensar, né, Ana? A gente precisa ir trazendo para a consciência. E isso muitas vezes é trabalho de formiguinha. Às vezes a gente tem 30, 40 anos e quer dentro de um mês que haja uma mudança por completo. E a gente vem sendo ensinado isso desde criança. Então vai com calma, tem coisa que é passo de formiguinha. Mas se a gente não começar, nunca vai acontecer, né? Uhum. É. E aí não espera para segunda, não espera para amanhã, começa hoje. Né? Decide assumir o que você sente. É, tudo na nossa vida é decisão. E aí você toma uma decisão e você já age imediatamente. É Né? verdade. Precisa de uma ação. Não adianta decidir que eu vou fazer isso, que eu vou assumir agora o que eu sinto. Enfim, e aí eu só ficar nessa decisão e não agir, e não tomar uma atitude de mudança. Né? É preciso É reconhecer e agir. verdade. E a autoestima, eu sempre comparo a autoestima como um músculo, Sim, né? Gente, você quer ficar forte, fortão aqui, né? Forte, todo definido. O que é que você precisa fazer? Treinar. Treinar muito. Precisa de uma dedicação, você vai ter que melhorar a sua alimentação, você vai ter que ter constância na academia, não é assim? A autoestima é a mesma coisa, olha só. Então, compara a autoestima com isso. Você precisa de treino todos os dias, todos os dias. Mesmo no dia que você se sinta feia, por exemplo, feio, você vai dar um jeito de se sentir bem. Entendeu? Você vai se olhar no espelho, você vai ver o que você tem de bom. A gente às vezes se olha no espelho procurando logo o negativo. A gente já se olha no espelho procurando as olheiras, procurando a espinha, né? Então, é treinar. É treinar todos os dias você fazer algo por você. Até a sua autoestima, porque dessa forma você vai cuidar disso, você está cuidando de si. exatamente. Criar uma rotina disso também, né, Iana? Criar Uhum. uma rotina de autocuidado, criar uma rotina de tirar um momentinho para você, para essas meditações que são importantíssimas, que é É. uma prática muito boa, que eu vim desenvolver lá agora na quarentena, Eu também, mas que meditação faz também. muito bem. E aí fazer coisas que te façam bem. Quantas coisas muitas vezes a gente gosta de fazer? Antes dessa pandemia a gente não fazia porque não tinha tempo e agora a gente tem tempo e não faz porque esqueceu aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha bom, Uhum. né? Ter cuidado no que a gente alimenta no dia a dia. Enfim, são N coisas que a gente pode fazer, coisas que parecem bobagens, mas quando a gente começa a Uhum. fazer e vai criando, né? E vai fazendo diariamente, a gente vai sim tendo resultados. É verdade, é verdade. E acho que perguntaram alguma coisa aqui. Não. E aí, quando a gente tem né? Essa autoconsciência, a gente vai sabendo quem nós somos,
Por que estamos aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? Qual é o meu propósito? Hoje se fala muito em propósito, mas assim, é uma coisa que é o que vai te motivar. Sim. É você saber onde você quer chegar, qual é o seu propósito. Uma ótima dica aqui também é que você possa respeitar a sua história, né? Honre a sua história com carinho, honre as suas lembranças, honre as suas memórias. Você faz parte disso. Não adianta você negar, não adianta você não querer. Honre essa história, honre tudo que você fez, honre tudo que você passou. Seus limites, né, Iana? Exatamente, não respeite descarte. seus limites. Isso. Respeitando seus limites, se cuidando, se preservando. E essa questão do respeitar a história, porque eu vejo muitas pessoas que não respeitam isso. E com isso acabam sem saber qual é o seu propósito de vida, por que eu estou aqui. Então, quando a gente sabe onde é igual o texto, né, do Shakespeare. Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber para onde a gente está indo. Descobrir o que faz bem, né, Ana? Até quando você falou aí em se cuidar, a Jo colocou aqui, malho e danço todos os dias. Quantas coisas simples para fazer dentro de casa. Até estou tendo vários feedbacks naquela live que eu estou fazendo com o Rafa, na segunda, quarta e sexta, da rádio, né? E quantas pessoas dizem o quanto se divertem, o quanto ficam em casa dançando. Então, assim, coisas simples que estão ao nosso alcance e que você deixa adormecido, né? O quanto a música é importante, o quanto também é capaz de mudar nosso estado interno. Mas não, se você tá lá na bad, aí você fica mais ainda, não sai daquele lugar, não vai se cuidar. E é uma coisa baratinha, né, gente? Sim. É você ligar um som e dançar. E dançar. Às vezes, quando eu tô fazendo algo que eu não gosto muito, por exemplo, lavar louça. Eu não curto, mas eu tô lavando, né? Eu preciso lavar louça. E aí, o que é que eu faço? Eu ligo um som, porque eu amo música. E aí eu coloco, aí eu vou olhar, eu vou assistir eu vou ler um audiobook, enfim. Eu vou fazer alguma coisa, eu tô lavando louça, mas eu tô evoluindo muitas vezes. Eu tô ali escutando alguma mensagem legal no Spotify. Então, assim, você pode estar fazendo coisas e não adianta dizer, mas eu não tenho tempo, eu tô muito corrida, eu tenho um filho. Gente, sempre dá um tempinho. Hoje eu tava fazendo almoço com a máscara na cara, preta. Meu marido quase toma um susto quando me vê. Mas eu aproveitei o momento que eu tava ali e fui cuidar da minha pele, entendeu? Então a gente sempre tem um tempinho. E eu queria deixar aqui, né? A gente já tá acabando aqui, passou bem rapidinho. Rapidão, né? Rapidão, já deu aqui o tempinho no relógio, Paulinha. E eu queria deixar uma reflexão que eu li hoje, tá, gente? É um trecho de um verso do Fernando Pessoa. Não sei se vocês conhecem, mas fala assim, eu anotei aqui. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera e exclui. Né? E é isso, a gente não precisa excluir o que a gente já viveu e a gente não precisa excluir uma parte nossa. Entendeu? A gente não precisa disso. A gente pode ser inteiro. A gente pode sim ser inteiro. A gente merece ser grande e inteiro. Ser você mesmo, sem precisar excluir nada. Né? Você pode aperfeiçoar, você pode melhorar, você deve. Você não precisa simplesmente excluir. Tá? E aí eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Agradecer a Paula pela disponibilidade, pelo carinho, por você estar aqui com a gente. Não vou falar muito, porque tu tem aí 50... Tu tem um tempinho aí pra doida. E Ana, eu queria agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui batendo esse papo, a todo mundo que passou, que permaneceu, que está aqui pedindo para deixar salva a live. Muitos comentários de feedback positivo, eu respirei todos, não deu para comentar todos, mas eu respirei todos. Beijão, muito obrigada pelo convite. Sorri aí, Paula. Gente, printa pra gente bater uma foto. Pronto. Quem gostou, posta aí o que essa live foi pra você. Me marca eu e a Paulinha. Tá aí o Instagram da Paula, tá aí o meu. Um beijo no coração de vocês. Vamos fazer mais lives dessa, viu, Paula? Vamos embora. Tá pegada. Tchau.